Josué capítulo 1, verso número 10, diz assim a palavra do Senhor. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e a eles também tome posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Meus irmãos, no último sermão nós vimos que uma característica muito importante, e se eu puder fazê-los gravar essa informação, ela será muito importante quando a gente lida com o livro de Josué, que é o fato do livro fazer essa ponte, essa ligação entre o Pentateuco e aquilo que a gente chama de história deuteronomística. O que isso significa? Significa que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, o livro da lei, os livros da lei, livros escritos por Moisés, terminam com uma espécie de, ainda faltando um desfecho. Que desfecho era esse? A terra ainda não havia sido conquistada. Josué surge justamente com a concretização dessa promessa, mas também faz uma transição para contar a história de como o povo de Israel foi instruído na lei e formado ao longo dos anos. Isso é fundamental para quando a gente lida com Josué. Havia aqui uma esperança, essa esperança é clara. E que esperança era essa? A conquista da terra prometida e o descanso tão sonhado que Deus havia prometido aos pais. Mas o Pentateuco termina sem que essa promessa houvesse concretizada plenamente. E o pior, quando a gente lida com o último livro aqui do Pentateuco, nós vemos um fato muito importante, que Moisés havia morrido. Há então uma sucessão de liderança. Uma grande dúvida começa a pairar no meio do povo de Deus. Será que nós realmente herdaremos a terra? Se Moisés não teve essa condição, será que outro será capaz de nos conduzir à herança tão prometida e aguardada? Essas são as dúvidas do contexto de sucessão de uma liderança tão importante como a liderança de Moisés e aquilo que se sucederia ao povo. Depois de 40 anos, meus irmãos, peregrinando pelo deserto e agora um bom tempo ali nas planícies de Moabe, como então o povo faria, como o povo agiria para herdar essa terra? Deus havia deixado claro aqui no início do capítulo que a segurança de Israel, e isso foi toda a temática do início do capítulo, que a segurança não estava na pessoa de Moisés, embora Moisés fosse alguém muito importante no quesito liderança de condução do povo. A obra de Deus definitivamente não dependeria ou não morreria junto com a morte do seu servo. Esse é um ponto importantíssimo, porque ao longo dos primeiros versos, do capítulo 1, nós vimos que a liderança de Josué, então, seria fundamental. Nós passamos aqui o começo inteiro vendo como Deus o vocacionou, como Deus o chamou e o encorajou. É por isso que os versos estão dotados aqui, né? Verso número 6, verso número 7, verso número 9, também termina aqui o verso número 18 com a cláusula tão magnífica, dizendo: ser forte e corajoso, que é central ao primeiro capítulo. Por que então, meus irmãos, Josué deveria então ter tanta coragem, tanta força? Com certeza havia grandes desafios a enfrentar. O primeiro deles, o Jordão,
Nós vimos no primeiro capítulo que atravessar o Jordão não era algo fácil. Havia aqui o momento das cheias, a sua superfície estava bem dotada de dificuldades, havia ali uma profundidade, correntezas. Humanamente era praticamente impossível isso. Esse era o primeiro desafio. Havia o desafio também dos povos que habitavam em Canaã, haviam guerras, havia dificuldades, havia oposição interna também. Grandes desafios havia, mas o desafio maior para o qual Josué é preparado ao longo do primeiro capítulo é o desafio de conduzir um povo rebelde, um povo que já havia demonstrado essa tendência a ir contra a lei de Deus. E por isso, Josué não precisava apenas conduzir soldados para uma batalha, mas precisava conduzir o povo de Deus debaixo da palavra de Deus. A grande instrução que Josué recebe do Senhor é: instrua o povo debaixo da palavra de Deus. Quando todo mundo poderia esperar, talvez, uma espécie de instrução de guerrilha, para que o povo estivesse ainda melhor preparado fisicamente para enfrentar esses desafios, o que Josué recebe é uma instrução de como o povo deve guardar a palavra de Deus e como ele deve fazer o povo obedecê-la. E aí nós chegamos ao nosso texto. Se nos versos de 1 a 9, no primeiro sermão, Deus havia chamado e confirmado a vocação de Josué, agora, dos versos número 10 a 18, nós veremos como Josué colocou essa vocação em prática. Como Josué começa a exercer essa liderança que Deus havia lhe confiado. Agora Josué vai realmente confirmar essa vocação. Ela não fica apenas numa questão interna, mas ela se demonstra, ela se mostra em obediência, em ações que resultam em práticas. Esse é um ponto central aqui de toda a nossa perícope, né? A promessa de Deus, ela não vai produzir definitivamente uma passividade. Não, ela gera uma obediência, ela gera o povo, ela conduz Josué a uma obediência. E aí nos versos número 10 a 11, né, Josué, o primeiro ponto aqui, Josué vai colocar a sua fé, a sua liderança, a sua vocação em ação. No verso número 10, começa assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, deu ordem Josué aos príncipes do povo. Perceba o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Deus então tinha falado diretamente com Josué. Agora Josué começa a falar ao povo. Deus havia chamado Josué, agora Josué vai exercer a sua liderança. Ele não vai apenas contemplar essa promessa, ele vai agir. E o que ele faz em primeira mão é dar ordem aos príncipes do povo. Quem eram esses homens, meus irmãos? Isso aqui é uma parte importantíssima para a gente entender a nossa passagem, né? A palavra utilizada aqui em hebraico é shoterim, e ela sempre vai aparecer, né, em outros momentos do Antigo Testamento para designar oficiais, administradores e autoridades responsáveis pela organização do povo. Você não deve entender aqui príncipes do povo como uma espécie de guerreiros de batalha, né? Alguém que fazia parte da liderança de guerrilha do povo de Israel. Não é o ponto, não eram comandantes militares, eram homens que já faziam parte dessa da parte estrutura administrativa do povo e que tinha justamente uma responsabilidade de auxiliar, primeiro Moisés e agora Josué, na organização, na transmissão dessas ordens. Então o ponto aqui é justamente esse, né? É justamente a responsabilidade desses homens. E o ponto que nós chegamos aqui justamente é que Moisés havia morrido, agora Josué precisa assumir a liderança de Israel e dar ordens a homens que já possuíam grande função de liderança dentro do povo. É interessante porque alguns desses homens, meus irmãos, poderiam sim possuir essa grande experiência administrativa, essa longa vivência na liderança de Israel. Não sabemos talvez se eles eram mais ou menos experientes que Josué. Josué também possuía uma experiência junto a Moisés. Não sabiam, a gente não pode dizer quem era o mais experiente. A ideia central aqui é que Josué precisaria fundamentar a sua liderança não na sua própria capacidade de exercê-la. Esse é o ponto.
O que Josué está se respaldando é aquilo que o próprio Deus disse a ele no verso de número 5. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Mesmo diante de tamanha responsabilidade de ter que dar ordens a pessoas que ocupavam um papel aqui tão importante na administração do povo de Israel. E aqui, meus irmãos, é um ponto fundamental. A autoridade de Josué não estava fundamentada simplesmente na sua personalidade, na sua idade, na sua experiência, nos seus talentos. Ela estava fundamentada no chamado de Deus. A centralidade é quem o vocacionou e não o quanto ele estava preparado, embora Josué estivesse muito preparado para isso. Mas não era isso que definiria definitivamente. E é por isso que ele tem a autoridade, a legitimidade, a chancela para dar ordens. Ele não está usurpando essa posição. Ele está ocupando a posição para a qual ele foi chamado. Veja essa estrutura, que interessante essa estrutura de liderança, né, do povo de Israel. Deus, né, que dá ordens a Moisés / Josué, que dá ordens aos oficiais, que transmite as ordens ao povo. Nós vemos que Josué não é um líder independente, um autocrata, um ditador que tem todo o poder debaixo, que exerce todo o poder. Não, ele está debaixo da autoridade de Deus e ao mesmo tempo não conduz o povo sozinho. Há uma estrutura de liderança, há uma estrutura que faz chegar justamente até mesmo a liderança do povo. Isso mostra, meus irmãos, claramente, desde o Antigo Testamento, que uma igreja bíblica, uma liderança bíblica, né, não é aquela que uma pessoa apenas exerce o poder. Exercer aqui o poder é dividir responsabilidades recebidas por Deus. É um governo já mostrado claramente plural, onde Josué já divide essas responsabilidades. Uma igreja bíblica não é aquela que um homem exerce o poder, mas aquela que Deus governa por meio dos seus representantes. É por isso nos ajuda muito a compreender aqui a coragem de Josué e a força que ele necessitaria, porque ele poderia olhar para si mesmo e pensar: eu talvez não tenho tanta capacidade, talvez eu não tenha tanta experiência, talvez a minha autoridade não seja suficiente para esse povo rebelde ouvir, talvez as pessoas não irão me ouvir, mas a pergunta certa definitivamente não era essa. A pergunta certa era: Deus me chamou para isso? Deus o convocou para isso, o vocacionou para isso, e Deus já havia dito: eu serei contigo. Isso muda o fato como nós olhamos para esse texto, porque realmente, meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos muitas razões para temer, encontramos muitas razões para ter medo, encontramos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, na nossa debilidade, na nossa inconstância, nos nossos pecados, motivos para desconfiar de nós mesmos. Isso é normal, isso é comum, de certa forma isso é correto, desconfiar de nós mesmos. Mas a coragem que vem do Senhor, ela não nasce de uma visão exageradamente positiva de si mesmo. Ela nasce de uma visão de quem Deus é. E a partir daí nós somos dotados de coragem por quem Deus é, por causa do ato de nos chamar, de convocar, de nos direcionar. É olhando para Deus que nós temos coragem, não olhando para nós mesmos, tendo uma visão melhor de nós mesmos. É por isso que quando nós enfrentamos o pecado, a tentação, nós não devemos definitivamente olhar para a nossa força de combater os nossos pecados. Nós não devemos olhar para as nossas fraquezas como se elas fossem a nossa última esperança. Nós devemos definitivamente, assim como Josué, olhar para o Senhor, olhar para Cristo. Nós não olhamos as nossas debilidades, nós não olhamos a nossa inconstância, nós olhamos definitivamente para Cristo. E quando isso acontece, nós vemos que Ele é suficiente para nos conduzir e para nos dotar de coragem e força nos momentos de tribulação, de tentação e para enfrentar o pecado e o temor, o medo. Veja aqui no verso de número 11, eu só falei aqui da ordem, né, que ele deu ainda para os príncipes do povo, que era justamente, ele deu essa ordem. Que ordem era essa? O verso número 11 fala: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias
passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. A ordem começa nisso: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Isso aqui é interessantíssimo, porque de forma natural, a primeira ordem que Josué dá ao povo, mais uma vez, não é uma ordem militar, não é uma ordem de batalha, do fronte de batalha, da organização militar do povo, embora, se nós pudéssemos contemplar, essa seria talvez a melhor instrução que ele pudesse dar naquele momento, diante do Jordão e diante dos inimigos para enfrentar. Se Josué precisa transmitir uma ordem, na lógica humana, essa ordem precisa se referir a uma questão de batalha, para que eles pudessem enfrentar o inimigo de forma preparado, ainda mais preparado, ou seja, traçar uma estratégia militar. Mas não é isso que acontece aqui. A primeira ordem é: provede-vos de comida, provede-vos de mantimentos. Eles precisavam se preparar para a jornada, O texto não expressa e não aqui exprime uma estratégia militar detalhada. A preocupação é uma preocupação logística. É uma preocupação de preparo, mas não uma preocupação de ataque em si. É interessante porque até esse momento, meus irmãos, o povo se alimentava do maná que caía dos céus. O Senhor estava sustentando o povo desde o deserto com esse maná. Mas eles estão próximos de entrar na terra. É possível que aqui o maná já não cai, ou não caía com tanta frequência, E mesmo que caísse, eles não poderiam guardar a ponto de se prepararem e levá-lo até a travessia do Jordão, até enfrentar os inimigos. O ponto é que eles precisavam estar preparados para atravessar o Jordão e fazer aquilo que Deus havia determinado. Veja, claramente aqui que a prioridade do povo e a nossa prioridade não é e não deve ser aquilo que nós achamos que é mais urgente, aquilo que a gente acha que é mais importante, porque definitivamente o que é mais urgente aqui é um preparo militar, mas o que Deus declara é que eles deveriam se preparar de forma logística. Parece que ele troca a ordem. As nossas prioridades não devem ser definitivamente aquilo que a gente acha de mais importante, mas aquilo que Deus manda e determina na sua palavra. Essas devem ser a nossa prioridade. Você pode perceber aqui que Deus já havia prometido a terra. No verso número 3, o Senhor havia dito que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Então, fica claro que a promessa de Deus não dependeria da capacidade militar de Israel. Na verdade, a maioria das vezes que Israel ganha uma batalha na história bíblica, ele sempre tem poder menor que o adversário. E quando eles passam a confiar no seu próprio poderio, aí eles caem. A força não viria do Senhor e a conquista não viria deles mesmos, mas viria do Senhor. A terra seria dada por herança por Deus. Por outro lado, isso não significa que Israel deveria ficar parado, porque Deus havia prometido a terra. Não, eles deveriam realmente atravessar o Jordão. Deus daria a vitória, mas o povo deveria marchar. Deus havia determinado o resultado, mas isso não anularia a responsabilidade do povo. Um ponto central dessa perícope é justamente como nós lidamos com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus havia dado a terra ao povo por herança. Eles não precisariam se preocupar com o seu poderio bélico para conquistá-la, porque Deus já havia dado. Mas ao mesmo tempo, Deus dá ordens a Josué, para dar ordens ao povo, para ir à terra, para marchar até a terra, para conquistar a terra. A soberania de Deus não elimina a nossa responsabilidade, pelo contrário, é a promessa de Deus que nos dá segurança para obedecê-lo definitivamente. Eles não se preparavam justamente porque sabiam se Deus cumpriria a sua promessa. Eles não esperavam, vou me preparar porque assim Deus vai cumprir a sua promessa. Não, eles se prepararam porque sabiam que Deus havia prometido. E por isso havia segurança no seu preparo.
Josué não diz assim, meus irmãos, Deus prometeu a terra, então podemos ficar parados, tranquilos, esperando a terra cair dos céus. Não. O que ele diz é, Deus prometeu a terra, portanto, preparem-se, porque vamos atravessar o Jordão em 3 dias. Veja que há aqui um confronto muito claro com uma tendência moderna nossa em sermos pragmáticos, esperando apenas os resultados. Porque muitas vezes só esperamos aquilo acontecer, o resultado. Mas o que o texto está falando, que nós devemos definitivamente nos preocupar, é que Deus determinou inclusive o processo das coisas acontecerem. Deus não somente determinou o seu fim, mas determinou o meio para que elas ocorram. A obediência é fundamental também. Aqueles que seguem ao Senhor ouvirão a sua voz. Não somente têm a sua salvação garantida, mas o obedecerão em tudo. Isso mostra, meus irmãos, por exemplo, se nós realmente queremos que nossos filhos sejam crentes, nós precisamos então discipulá-los. O ponto é que muitas vezes nós queremos filhos crentes sem que isso nos custe o discipulado. Nós muitas vezes queremos a maturidade sem passar por provações que Deus nos dá para purificar a nossa vida, para nos santificar. Muitas vezes queremos vencer o pecado sem a mortificação da carne. Muitas vezes queremos o benefício da vida cristã sem carregar a cruz, sem negar o nosso próprio eu. Muitas vezes queremos a herança e o descanso sem o caminho da perseverança e sem o custo que isso nos traz. Meus irmãos, se Deus nos chamou, se Deus nos prometeu, Deus também nos chamou para obedecê-lo em tudo. Nos chamou para não somente chegar a um determinado lugar, mas nos chamou para caminhar com Ele. Caminhar com Cristo requererá de nós carregar também a sua cruz. Receber a sua herança, requererá de nós sermos ultrajados, cuspidos, maltratados, violentados. Atravessar o Jordão, receber do Senhor a herança eterna, requererá de nós o custo altíssimo de um discipulado, a imagem de Cristo. Esse é um ponto fundamental aqui, meus irmãos. Somos sim salvos pela graça, mediante a fé. Nós não conquistamos a nossa salvação por obras, mas é a graça que nos salva também nos conduz a essa santificação. E ela requer de nós um sacrifício, buscar verdadeiramente mortificar a nossa carne. O mesmo Deus que nos justifica, o mesmo Deus que nos vocacionou, o mesmo Deus que nos elegeu, é o Deus que nos chama a andar em santidade. Por isso nós podemos sim dizer, se Ele nos salvou, nós precisamos lutar contra o pecado. Precisamos sim. É por isso, porque Deus nos salvou, agora nós somos chamados a viver com aqueles que pertencem a Cristo. Definitivamente a graça não nos deixa passivos. A graça do Senhor não é uma graça barata, é uma graça que custou um alto preço. E nós precisamos andar em conformidade com a sua palavra, meus irmãos. Agora, a gente chega a uma outra seção do texto, que começa no verso de número 12. Nós podemos ler do verso de número 12 ao verso de número 15, que essa perícope está inteira. Vamos ler juntos, então? Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta parte do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem a posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança,
e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Até aqui, meus irmãos, veja que, para entender essa passagem, nós precisamos entender aqui o contexto, né? Por que Josué se dirige especificamente aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, né? Essas tribos já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, aquilo que a gente chama de Transjordânia, ou seja, além do Jordão. E esse texto, né, ou esse relato, melhor dizendo, está descrito lá em Números, no capítulo de número 32. Eu posso ler, se você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, eu vou ler apenas alguns versos para você ter ideia do que está sendo dito aqui. Números, capítulo de número 32. Olha o verso número 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que é justamente a terra aqui da Transjordânia, e eis que o lugar era lugar de gado, né? E aí vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, falaram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, olha eles aqui aparecendo novamente, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninja, Esbom, Eliã, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. Opa! E os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos mercê aos teus olhos, desce essas terras de possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Você vê que aqui há uma solicitação dessas 2,5 tribos para que eles permanecessem daquele lado do Jordão, porque aquilo era interessante para eles, porque eles possuíam muito gado. E aquela área era uma área de pastagem, era uma área fértil, então seria muito adequado para eles ficarem lá, eles não tinham necessidade alguma de atravessar o Jordão. O relato vai se desenvolvendo, olha o verso número 16. Então se chegarem a ele, disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças, porém nós nos armaremos e apressando-se-nos adiante dos filhos de Israel, até que o levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Isso porque houve aqui uma espécie de uma problemática. O Senhor se revoltou contra essas tribos, porque justamente eles ficariam daquele lado e não atravessariam, mas eles prometem diante de Moisés e diante do povo que eles então deixariam as suas crianças, as suas mulheres, e iriam até a travessia do Jordão para batalhar pelo povo, né? Ele até diz aqui, então, verso 20, então Moisés disse-lhes: se isto fizerdes assim, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis, sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. E o verso 23 diz: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado eis de achá-lo. Interessante esse ultimato aqui de Moisés, né? E o verso 31 diz: responderam os filhos de Gade, os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. O que Josué faz aqui? Ele suscita esse relato. Ele traz à tona esse relato, né? As tribos já haviam recebido esse descanso do outro lado do Jordão. Nós vemos aqui esse relato, é por isso que Josué diz no verso de número 13, né? Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés. Ele traz essa história à tona. É interessante que Matthew Henry, comentando esse texto, ele chama a atenção para uma questão muito interessante que eu anotei para trazer para os irmãos. Ele fala assim: alguns deles, né, está falando dessas 2,5 tribos, talvez estivessem inclinados a pensar que agora que Moisés estava morto, poderiam encontrar alguma desculpa para livrar-se dessa obrigação. Talvez tivessem achado que a época de Moisés tivesse sido muito severo, Moisés tivesse sido muito severo com eles. Eles também poderiam tentar convencer agora Josué a dispensá-lo do compromisso. Mas Josué deixa claro que, apesar de Moisés estar morto, as ordens dele e a promessa a essas tribos continuam valendo. Interessante isso, né? Parece que Josué se antecipa a uma espécie de argumento que eles poderiam trazer,
Porque eles poderiam trazer, olha, eu acho que a gente pode ficar aqui, são só 2,5 tribos, acho que é tranquilo, as 9 tribos, sabe, dão conta do recado, elas estão muito bem equipadas, muito bem armadas, acho que a gente pode ficar aqui, já que a gente tem muitos gados, tem as nossas famílias, crianças, o Senhor já deu a terra, então é só vocês atravessar, não faz sentido algum, né, a gente ir com vocês. E Moisés se antecipa, e Josué se antecipa, e dá justamente, olha, lembra lá? Vocês prometeram a Moisés, vocês disseram que ia cumprir. É muito interessante esse relato. E eles haviam então recebido uma bênção, a herança do Senhor, mas essa herança, essa bênção, não os liberavam da responsabilidade para com os seus irmãos. Eles já tinham recebido a sua terra, mas seus irmãos ainda não a tinham recebido. Eles já tinham descanso, mas seus irmãos ainda precisavam lutar. E é por isso que Josué diz no verso número 15, né? Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como deu a vós. Essa frase ela é fundamental, porque eles não deveriam, meus irmãos, e aqui é um ponto central para nós nessa noite, considerar a sua responsabilidade encerrada simplesmente pelo fato de terem conquistado, recebido a herança. Não, eles ainda tinham responsabilidade para com seus irmãos. Eles tinham recebido a terra, mas seus irmãos ainda não a tinham recebido. O descanso deles não outorgava, não dava legitimidade para tratar com indiferença os seus irmãos. Há um chamado aqui à unidade. A unidade. Eles precisavam então participar, tomar parte da conquista das demais tribos. E isso condicionado a eles receberem definitivamente aquela herança que Moisés já havia os dado. Eles precisavam atravessar o Jordão, eles precisariam colocar os seus homens de guerra no fronte de batalha, eles precisavam correr riscos, eles precisariam deixar as suas famílias temporariamente para lutar a luta dos seus irmãos. E por que isso, meus irmãos? Porque eles eram somente um povo apenas. E aqui fica claro em que uma vida de comunidade, de unidade, onde Cristo é o cabeça, mas todos fazemos parte de um só corpo, sempre a vida em igreja, a vida em comunidade requererá de nós um custo. Viver em comunidade requererá de nós um custo. Requererá de nós um custo. Que custo é esse? Seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja o nosso ouvido, seja a nossa atenção. Temos que ter um custo para viver em comunidade. Viver em comunidade requererá de nós sacrifícios. E nós precisamos estar prontos para viver essa vida de comunidade. Precisaremos estar prontos a sacrificar a própria carne, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos para viver a vida do outro. Precisaremos definitivamente, meus irmãos, fazer aquilo que nós não tínhamos intenções de fazer, para fazer aquilo que Deus determinou quando se refere à família da aliança. Precisaremos estar prontos, inclusive, a perder a nossa própria vida, para que a unidade seja mantida. Aqui fica claro que nós não devemos apenas buscar os nossos próprios interesses. Essa é a grande lição dessa passagem, porque no povo de Deus, né, a bênção recebida, a vitória recebida, a herança recebida não produz e não deve produzir uma espécie de individualismo. Hoje o nosso querido irmão Bacharel Juan falou muito sobre isso aqui na aula. A gente foi criado numa espécie de em definições falsas que contaminaram a nossa mente, que sempre nos disseram que a salvação é individual, é eu e Deus, é só Deus quem me julga, cada um toma conta da sua vida, e a pessoa até vem à igreja, mas não se deixa a ter um custo para viver uma vida de comunidade. E aí nós vivemos isoladamente, individualmente, dentro
do povo de Deus. Estamos no povo, mas não vivemos como povo. O ponto aqui trazido é que se Deus nos salvou, Ele nos salvou justamente não para viver um individualismo, mas para vivermos em comunidade, em família. Esse é o ponto. O povo de Deus, ele não vive para si mesmo. Essas tribos poderiam ter pensado: já temos a nossa terra, já temos as nossas famílias, já temos nossos rebanhos, já cumprimos a nossa parte, agora é com vocês resolvam os seus problemas. O problema é de vocês. Mas Deus havia estabelecido outra coisa. Eles deveriam lutar pelos seus irmãos. Isso mostra que a vida do povo de Deus, meus irmãos, ela não é uma vida autônoma. Nós não fomos viver para viver isolados. Deus nos chama, nos vocaciona individualmente, mas Ele nos salva não para uma vida individual, mas para viver diante do seu povo. Somos um só corpo. Não basta a sua vida espiritual estar bem. Não basta você ler a palavra. Não basta você vir a todos os cultos. Não basta você obedecer. Isso não basta. Na unidade, não basta só a minha família. E eu não preciso me preocupar com ninguém. Eu venho ao culto, eu leio a Bíblia, eu oro, eu já faço a minha parte. Não! Nós pertencemos uns aos outros, nós estamos ligados uns aos outros e todos nós estamos ligados a Cristo. Todos nós estamos ligados a Cristo. Nós pertencemos uns aos outros. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos carregar e nos responsabilizar uns pelos outros. Aqui fica claro que os Rubenitas, os Gaditas, meio tribo de Manassés, poderia até perguntar: será realmente que nós somos necessários? 2 tribos e meia não vai fazer diferença no final, eles vão dar conta. O ponto é que o texto mostra que a questão não é saber se eles eram ou não necessários, porque isso pode tomar conta da nossa mente em algum momento. Eu acho que eu não vou fazer isso não, porque não precisa que eu vá lá fazer isso, não precisa que eu vá admoestar esse irmão, não precisa que eu vá perguntar alguma coisa sobre a vida desse irmão, porque não é necessário. Tem pessoas escolhidas já para isso, tem pessoas muito mais capazes, com muito mais fluência, com muito mais sabedoria bíblica, que podem fazer isso melhor que eu não preciso fazer isso. O texto não fala sobre isso. O texto fala que todos pertencem ao mesmo povo. E esse compromisso, ele não é um compromisso apenas de necessidade, ele é um compromisso pactual. E dentro de um compromisso pactual, nós temos uma obrigação legal para com os outros. Não só um dever moral, não só algo que eu sinto dentro de mim, mas é algo que foi outorgado pela palavra de Deus. E por isso, nós devemos fazer. Você acha que essas tribos foram felizes? Eu vou sim, eu quero muito fazer isso. Eles poderiam até estar contrário a essa posição, mas eles prometeram. E se prometeram, eles cumpririam por causa do pacto que afirmaram e que prometeram a Moisés e ao povo de Deus. E a Deus nos faz refletir, né, meus irmãos, a importância das nossas promessas. Hoje em dia, promessa e nada é a mesma coisa. Mas nós fazemos promessas no nosso casamento, fazemos promessas no batismo, fazemos promessas quando nós somos recebidos na igreja. A vida cristã é uma vida de promessas. O que vai dizer se você é um cristão verdadeiro ou não é se você cumpre com a sua palavra. Se você é alguém que promete diante de Deus e aquela promessa é algo real para você. Hoje nós vivemos num mundo onde promessas são quebradas, contratos são quebrados, casamentos são desfeitos. Na verdade, hoje é mais fácil desfazer um casamento do que casar. Porque a palavra não é mais nada, o contrato não é mais nada, a responsabilidade legal uns para com não é mais nada. O mundo está sendo configurado para isso. Mas, meus irmãos, a Escritura nos ensina justamente que aquilo que nós prometemos diante de Deus, devemos cumprir e levar a sério. Você vê que tinha a promessa do povo, nós lemos em Números, tinha uma sanção clara.
caso eles não obedecessem. Nós estamos debaixo de um pacto, uma promessa de cuidarmos uns dos outros, de nos responsabilizarmos uns pelos outros. Quer você ache bonitinho, bom ou não. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre a vontade de Deus outorgada na Escritura Sagrada. Então nós devemos obedecê-lo. Obedecê-lo é o que nós devemos realmente fazer. Você não foi chamado apenas para receber o descanso. Você deve ajudar os seus irmãos a também recebê-lo. E a gente segue aqui para o verso número 16 e 18, né, a última parte, onde o povo agora vai reconhecer a liderança de Josué. E diz assim: então responderam a Josué, dizendo, verso número 16, tudo quanto nos ordenares faremos, e onde quer que nos enviares, iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as suas palavras, em tudo quando lhe ordenares, será morto. Não somente ser tão somente ser forte, corajoso. E termina novamente com com esse ânimo, com esse encorajamento. Então somente ser forte e corajoso. E agora, nesses últimos versos, a resposta do povo é muito significativa, porque ao dizerem, né, que tudo quanto nos ordenares faremos, e aonde quer que nos enviares iremos, né, e depois trazer aqui Moisés como testemunho, porque eles testemunham que tinham obedecido a Moisés e também obedeceriam a Josué, embora não fosse muito bem assim as coisas, né? Parece, se eu fosse Josué, eu desconfiaria. Assim como nós obedecemos a Moisés, nós obedeceremos. Tem um problema aqui, hein? Porque quando a gente olha o relato bíblico, parece que não foi bem assim, não, né? A gente sabe muito bem, né? Povo rebelde, Moisés tinha falado para o povo ficar lá, ele subiria ao Sinai, levaria, né, receberia a instrução de Deus, a lei de Deus. Quando voltou, o povo já estava, né, adorando lá o bezerro de ouro. E também Josué, a gente viu que eles não obedeceram tanto Josué. Logo na frente ali tem um tal de Acã, que ele vai desobedecer a Josué e vai pegar ali os despojos, né, de Jericó, descumprindo a regra, aquilo que Josué havia dito, né? E a gente vê como que isso aí vai dar um problemão. A gente vai ver para frente, se Deus assim o permitir. Mas o ponto aqui, eu vou esquecer isso, tá? O ponto aqui é que o que está acontecendo, o povo está reconhecendo publicamente a liderança de Moisés, de Josué. Moisés morreu, mas Deus não abandonou Israel. O ponto é esse. Havia essa dúvida, foi assim que a gente começou o texto, né? A pregação, o sermão. Havia essa dúvida, agora essa dúvida é totalmente sanada. Olha, nós obedeceremos a você. Deus havia levantado Josué, eles reconhecem então essa liderança, né? Você vê que há aqui uma espécie de fechamento. Se nos versos de número 1 a 9, Deus fala com Josué, nos versos de 10 a 15, Josué vai falar ao povo, e nos versos de 16 a 18, quem vai falar é o povo a Josué, por meio da sua liderança. Deus vai chamar Josué, Josué conduz o povo, e o povo responde à liderança de Josué. Isso definitivamente mostra que a liderança de Josué não deveria ser exercida simplesmente pela força, mas o povo deveria reconhecer que Deus o havia vocacionado e o havia direcionado a liderá-los. Eles deveriam ser convencidos também de que aquela era uma ação divina. E esse texto é muito importante. E é por isso que eles vão, uma espécie de oração, falando: tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi Moisés. Talvez aqui uma das partes mais bonitas da resposta do povo, porque eles não dizem simplesmente assim: Josué, confiamos na sua capacidade, você está preparado para isso, você andou bastante com Moisés, você é a melhor pessoa para isso, é isso mesmo, nós estamos com você. Não é isso. O povo fala: que o Senhor esteja com você, como esteve com Moisés. Que lindo isso, meus irmãos. A confiança do povo também está no Senhor e não em Josué, em primeiro plano. A esperança deles não estava em Josué, estava no Deus de Josué. E se isso acontecesse aqui, seria mais que suficiente. Se Deus estivesse com Josué, seria suficiente para que eles pudessem herdar a terra. Se só isso acontecer, se Deus estiver com você, assim como Ele esteve com Moisés, isso será suficiente para que nós herdemos a terra. Que lindo isso, meus irmãos.
Porque aqui mostra justamente o que nós devemos fazer diante da liderança, por melhor que ela seja. Por melhor que ela seja, a nossa melhor intenção para os nossos líderes deve ser que o Senhor esteja com vocês. Porque se o Senhor realmente estiver conosco, meus irmãos, não haveremos o que temer. Não haveremos o que temer, porque definitivamente é Ele quem conduzirá o seu povo. Não é o conhecimento do nosso pastor, não é a liderança desse conselho, não é a fidelidade no sentido de eles serem reformados, não é nada disso no final. Quem conduzirá o seu povo é o Senhor. E para isso, a sua melhor e maior oração é que o Senhor esteja com eles. A gente precisa de bons líderes, meus irmãos. A gente precisa de líderes que nos governem, a semelhança de Josué, a semelhança daqueles que buscaram fazer a vontade de Deus, que busquem um reconhecimento de Deus e não dos homens, que governem buscando a aprovação de Deus e não dos homens, que olhem para Deus e não para os homens. Nós precisamos desses exemplos, nós precisamos de bons líderes, que não desprezam a Bíblia, mas que a têm como a única regra de fé e prática e como bússola para o nosso caminho. Nós não podemos desprezar essa boa liderança. Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quando nós temos bons líderes, quando nós temos bons Moisés, bons Josué, nós podemos olhá-lo e não somente ter a consciência e a certeza de que nós somos bem governados, mas nós podemos imitá-los e ter a consciência de que nós estamos imitando ao Senhor. É por isso que nós temos que ter bons líderes. Porque líderes não somente nos conduzem, não somente mostram o caminho, mas eles mesmos dão testemunho desse caminho. E ao olhá-los, nós podemos então imitá-los e ter a certeza de que estamos imitando a Cristo. Cuidado, meus irmãos, porque quem tem sido os nossos líderes? Quem tem nos conduzido? Eu pergunto isso porque você pode vir aqui ao domingo, você pode ouvir essa pregação, você pode domingo a domingo estar aqui e ainda assim não ser liderado pelo Senhor, por meio da nossa liderança, da liderança que Ele mesmo levantou. A pergunta é: quem tem te liderado? Quem tem te conduzido ao longo da sua vida? São influencers digitais? São atores? São jogadores? São celebridades? Porque se são essas pessoas, é natural que a sua maneira de viver e a minha, se nós damos ouvidos ao mundo, a essas pessoas, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar será moldado por essas pessoas. Se essas pessoas têm nos liderado durante a semana, quando chegar no fim de semana ou em qualquer outra instância da nossa vida, nós não seremos transformados à imagem dos nossos líderes que estão aqui aos domingos pregando a palavra de Deus. Não, nós precisamos ser liderados pela palavra de Deus o tempo todo e não pelas coisas desse mundo, e não para os líderes desse mundo, não para as vozes desse mundo, definitivamente. Precisamos sim de bons exemplos de fé, precisamos sim buscar, olhar para Cristo, mas há algo ainda mais importante nesse ponto: a nossa esperança não pode estar nos nossos líderes, por melhor que eles sejam. Porque Josué morreu, meus irmãos. Eu morreria ainda, na verdade. Moisés sim, morreu. Os oficiais, os príncipes do povo também morreram. Charles Spurgeon morreu. John Knox morreu. João Calvino morreu. Os reformadores morreram. Todos eles morreram. R.C. Sproul morreu. Vai falando os heróis que ano passado morreram tantos. O ponto é que a nossa fé, a nossa confiança não podem estar nesses homens, por melhor que sejam, por melhores que sejam.
A nossa confiança precisa estar no Senhor, porque o nosso Deus é eterno, e quando nós confiamos nele, a nossa fé definitivamente permanece para todo sempre. É por isso que a nossa confiança está no Senhor, meus irmãos. O texto está nos ensinando isso. Está nos ensinando que para sermos fortes e corajosos, nós precisaremos definitivamente encarar os desafios desse mundo, encarar as lutas desse mundo, encarar de frente as nossas responsabilidades e aí sim chegar lá diante delas, batalhar, porque o Senhor nos chama a peleja definitivamente, nos chama a responsabilidade definitivamente. O texto nos mostra definitivamente que quando isso acontecer, nós nos enchermos de coragem, nós precisaremos nos lembrar o tempo todo que a nossa fé não foi feita para ser lutada sozinha, individual, mas uns com os outros e uns pelos outros. Se você ousar viver essa fé fora da comunidade dos santos, ou ainda que aqui esteja, vivendo uma vida isolada, meu irmão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir definitivamente. Você precisa ir à fronte de batalha, talvez perder muita coisa a um alto custo, deixar muita coisa para trás, porque o descanso ainda não foi recebido por todos. Enquanto todos não tiverem o descanso definitivamente, você também não recebeu. Você precisará definitivamente ir, deixar talvez sua esposa, seus gados, seus bens, se direcionar até o outro para lutar a batalha com ele e ajudar a conduzir o mais fraco até a Cristo. Não olhe somente para si, não olhe somente para a sua própria vida, não olhe somente para as suas vitórias, não olhe somente para as suas próprias bênçãos. Olhe uns para os outros. Olhe uns para os outros aqui. É por isso que o tempo todo nós estaremos em tribulação, porque alguém ao seu lado está em tribulação. É por isso que nós estaremos o tempo todo felizes e contentes, porque alguém ao seu lado recebeu uma bênção, está feliz e contente. A vida cristã, meus irmãos, ela foi feita para ser vivida em comunidade. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós precisamos nos preparar, porque dentro de 3 dias atravessaremos o Jordão. Então prepare-se, enchem suas bolsas de mantimentos, se preparem para enfrentar as dificuldades, se alimente da palavra de Deus, se alimente da oração, se alimente da comunhão dos santos. Torne isso a coisa que você mais precisa, porque quando chegar diante da batalha com o pecado, com a tentação, o Senhor nos dará todas as coisas, porque Ele nos prometeu, meus irmãos, nos conduzir até o dia final, mas Ele não nos isentou de não lutarmos essa batalha. Precisamos assumir essa responsabilidade. Precisamos assumir, e quando assumirmos essa responsabilidade, lembrarmos de agradecermos a Deus pela liderança que Ele mesmo tem levantado, e rogar e orar ao Senhor para que Deus levante líderes fiéis para conduzir o seu povo. Orando ao Senhor para que Ele esteja definitivamente com eles, e eles então sejam usados para o Senhor, para pastorear, para levar, para conduzir o seu povo até o outro lado do Jordão, onde as terras serão distribuídas e nós então usufruiremos do descanso de uma vez por todas. E ao final, meus irmãos, tudo que nós necessitamos é que Deus esteja conosco, que Ele nos encha de coragem, de força para enfrentarmos o pecado, a carne, o diabo, nesse mundo que é mau. Mas com Deus ao nosso lado, com certeza herdaremos a terra, porque Ele não falha. As suas promessas
serão verdadeiramente concretizadas em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.